Salve, rapaziada do bem, Gilmar Lopes novamente na área, dando início ao vídeo da série O Homem, Jesus Cristo, o Homem Universal, aqui no canal A Bíblia Ciência Prática. E particularmente, pessoal, esse é o episódio que eu mais esperei para poder bater um papo com vocês. Quero recapitular para vocês que na série O Homem, esse já é o terceiro episódio, tá? O primeiro episódio é o Homem Paleolítico / o Homem Adâmico, onde a gente acaba fazendo um paralelo com a ciência, trazendo na ciência a paleoantropologia, o paleoclima, certo? E conversando com vocês sobre essa transição do período do Pleistoceno para a entrada do período do Holoceno e a mudança do período do homem do Paleolítico superior, para a entrada do Neolítico. Foi interessante, a gente faz diversos paralelos, a gente traz, segundo a narrativa bíblica e o estudo da paleoantropologia, o período do Paleolítico superior. A gente também traz o período onde todo o gênero hominídeo acaba sendo extinto, com exceção do gênero sapiens, tá? E também aquilo que a narrativa bíblica traz sobre esse período, os conflitos, as coisas que acabam ocorrendo segundo a Bíblia. O segundo episódio é o Homem Neolítico, de Noé a José. A gente faz um paralelo científico com o estudo da arqueologia e da paleoantropologia. A gente também faz um paralelo em relação ao que a arqueologia traz sobre os povos daquele período e os povos que há no registro bíblico em relação aos povos desse período, e validando a Bíblia, principalmente nesse período, como livro histórico. E também a gente traz a busca de Deus por a conduta justa do homem, né, que ele acaba encontrando em Abraão e sua descendência. Eu pulo, na verdade, o período judaico com vocês, e eu informo que o período judaico, assim, verdadeiramente, humildemente falando, o povo tá aí, o povo existe, o povo tem uma influência gigantesca na sociedade contemporânea, tem toda uma história de luta, tem toda uma história de busca dos seus desejos. Eu não preciso estar fazendo nada para vocês em relação ao povo judeu e aquilo que a gente já encontra de material para fazer que vocês acreditarem que o povo judeu realmente tem a sua importância e a sua relevância na história humana. Mas quem não consegue entender essa relevância do povo judeu, até hoje, não vai ser eu falando, colocando aqui no vídeo, colocando figurinhas aqui do lado, entretendo vocês com musiquinhas, que vai fazer você acreditar, certo? E o que é mais importante, tá rolando muitas coisas aí hoje que está sendo divulgado sobre questões extraterra, que eu achei importante antecipar esse vídeo de Jesus Cristo, o Homem Universal, com vocês, tá? Então, vamos estar dando início aqui ao vídeo, o terceiro vídeo da série O Homem, no canal A Bíblia Ciência Prática, Jesus Cristo, o Homem Universal. Vamos iniciar. Pessoal, nesse vídeo sobre Jesus, eu não vou ficar falando sobre o nascimento de Jesus, sabe? Aonde ele nasceu, a profecia, esse tema, esses pontos, a gente já tem de forma clara que isso é um fato. Eu não duvido disso, tá? Espero que quem assista não duvide disso. Eu vou estar tratando da mensagem de Cristo nesse episódio, que é o ponto mais importante. Muitas pessoas sabem que Jesus nasceu em Belém, que Herodes mandou matar todos os primogênitos, desse tipo de coisa, crianças até certa idade. Então, os 3 magos foram lá na manjedoura recebê-la, esse tipo de coisa eu não vou debater. O ponto é a mensagem. O ponto é a mensagem de Jesus após ele receber o Espírito Santo, depois de ser batizado por João. E qual é a mensagem de Cristo? Qual é a mensagem que João já antecipava? A mensagem de Cristo, que ele falava abertamente, que os apóstolos dele divulgavam, é essa. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus é o centro da mensagem de Cristo. Pô, o reino dos céus, que lance é esse, certo? E isso é uma coisa bem disruptiva, porque até hoje percebe-se que a gente não entendeu a mensagem da narrativa bíblica. E em que plano isso é colocado. Então, é isso que a gente vai estar tratando aqui nesse episódio. Primeiro ponto, o reino dos céus é o centro da mensagem de Jesus. Vamos lá, Mateus 4,17. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Todo mundo olhando, onde está? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Pô, vamos lá, vamos continuar. E aí, após Jesus dar essa mensagem de chegada do reino de Deus, ele vira e fala para a mulher samaritana bem isso, quando ele encontra a mulher em Samaria. Essa mensagem é muito importante. Logo após Jesus falar que houve um tempo que os antepassados adoravam o Pai naquele local, naquela região, só que adoravam o Pai por fé, mas haverá um tempo que eles adorarão o Pai por verdade. E a mensagem é essa. João 4:23-24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é importante que os que o adorem em espírito e em verdade. O ponto principal dessa questão aqui, dessa passagem de Jesus Cristo, é essa questão aqui, ó, espírito. Isto hoje, na nossa sociedade, essa palavra espírito, ela é bastante deturpada, porque as pessoas colocam em um viés metafísico, numa coisa meio fantasiosa, de que ideia de espírito, esse espírito que habita em mim, esse espírito que de repente incorporou em mim. Mas, segundo a narrativa bíblica, o espírito é conhecimento. Espírito é conhecimento. Deus dá o espírito de capacidade de marcenaria para Noé poder fazer a arca. Deus dá o espírito de capacidade de conhecimento de marcenaria para homens no deserto construírem o tabernáculo.
Deus dá espírito de liderança para homens no deserto. Esse espírito, literalmente, é como se fosse uma energia, segundo a narrativa bíblica, e habita essas pessoas, e as pessoas, a partir desse contato, as pessoas têm um conhecimento amplificado. O espírito, segundo a Bíblia, é conhecimento. Deus dá conhecimento para aqueles indivíduos. A gente vai ver essa manifestação também de uma forma bem assim, intrínseca. A gente vê nos apóstolos. Após Jesus ser crucificado, né? Após 3 dias ele ressuscita, ele aparece para os apóstolos e fala, ó, vão até Jerusalém, que na Pentecoste o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. E o que acontece quando eles vão até lá e chega essa data? Desce aquela língua de fogo, aquela luz, certo? Que o fogo ilumina, desce aquela luz sobre eles vinda do céu. E os apóstolos começam a proferir todas as línguas do mundo, que são línguas estranhas. Mas não língua estranha nesse viés também religioso, dogmático, segundo a narrativa bíblica, bem desrespeitoso. Não nisso, não é nessa língua de anjo, não é. É as línguas do mundo. Tanto que, na sequência desse momento, as pessoas que estão no templo viram e falam, não são eles varões galileus? Como podem então estar falando a minha língua natal? Porque Jerusalém era um ambiente cosmopolita naquele período da história. E nada mais lógico, os apóstolos, que logo depois daquilo vão passar o evangelho por todo o planeta, nada mais lógico de a Bíblia apresentar em algum momento na narrativa a capacitação desses indivíduos para poder passar essa mensagem. Porque ele vai passar por um planeta que foi instituído por línguas, que é relatado lá na Torre de Babel. Então, eles não poderiam ir andando pelo planeta falando o hebreu, a língua hebraica. As pessoas não iriam entender. Então, a Bíblia, dentro da sua estrutura lógica magnífica, antes mesmo dos apóstolos acharem que são representantes de Jesus Cristo com confiança, ela dá a capacidade para que eles possam se comunicar com as pessoas, e isso é relatado na Bíblia. Então, de forma clara, pessoal, espírito, segundo a narrativa bíblica, é consciência. E Deus é espírito. Deus é consciência pura da ideia de criação da própria existência. Então, nós temos que adorar a Deus em espírito, em consciência. Eu não acredito em Deus e nessas narrativas bíblicas com viés religioso, por medo ou por qualquer outra coisa. Eu acredito em Deus porque esse livro aqui se fez verdade frente às verdades empíricas descobertas pelo homem. Eu sou fruto desse tempo. Eu não tenho como ter vergonha disso. Não foi a religião que me aproximou de Deus, e sim a verdade me aproximou de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Haverá um tempo que as pessoas seguirão Deus por verdade, por consciência de que Ele é verdade, não por fé. Fé é dom. Nem todo mundo tem esse dom. Por isso que tantas pessoas se afastaram de Deus. Por quê? Porque hoje é necessário que se entenda de Deus, que se tenha uma consciência plena da verdade de Deus. Então essa é a mensagem passada pela mulher samaritana. E aí vamos lá. Após Jesus passar que o reino de Deus está próximo, ele vai começar a passar mensagens em relação a essa chegada desse reino e aqueles que vão poder receber esse reino. E ele começa a apresentar condições e limitações, tanto na questão moral, tanto na questão orgânica. Isso que é o mais top. Ah, pessoal, daqui a pouco eu venho falar com vocês sobre a ciência em relação a essas falas de Jesus Cristo e essas mensagens que ele tem pra gente. Então, qual é o momento mais, assim, contundente de Jesus em relação a esse reino dos céus e as pessoas que vão receber esse reino? É o Sermão da Montanha. Vamos lá. Primeira parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados pobres de espírito. Deles é o reino do céu. Pessoal, essa parte aqui responde claramente essa ideia do que a Bíblia apresenta em sua narrativa quando ela fala sobre espírito. O espírito que você recebe é a consciência da verdade. Então, vamos lá. Pobre de espírito. Como você seria pobre de espírito se a ideia do espírito, nesse viés errôneo, né, humano, dogmático, como você seria pobre de espírito se espírito é uma entidade? Espírito é uma entidade. Como você é pobre dessa entidade? Agora, se nós considerarmos que pobre de espírito é pobre de consciência, é humildade de consciência, você entender que você nada sabe, como os grandes filósofos já disseram, só sei que nada sei. Não vou entrar nesse ponto. Mas, se você se sente pobre de espírito, você tem a humildade suficiente para buscar mais conhecimento que outras pessoas alcançaram para você ter as suas respostas. Humildemente, eu vou ser obrigado a dar um exemplo claro aqui para vocês sobre pobre de espírito, não no sentido de alcance cristão, tá? Mas o quanto é importante a pobreza de espírito para você conseguir aumentar a sua capacidade cognitiva. Olha quantos temas eu já conversei com vocês aqui desde que essa nova fase do canal A Bíblia Ciência Prática começou. Primeiro episódio, o princípio cósmico.
Eu falo com vocês de astrofísica e cosmologia. Eu falo com vocês de modelo padrão. Eu falo com vocês de matéria bariônica. A gente conversa sobre Big Bang. A gente conversa sobre desacoplamento do eletromagnetismo. A gente conversa sobre postos gravitacionais. A gente conversa sobre dutos gravitacionais. A gente conversa sobre constante cosmológica. Eu sei disso? Não. Eu simplesmente li aquilo que as pessoas já descobriram e constataram. Eu simplesmente aceitei isto. Eu não fui arrogante de tentar dobrar as escrituras ao meu bel prazer. As escrituras, elas têm que ser relacionadas com a realidade. Busque o Senhor, seu Deus, de todo o seu entendimento. São só 2 mandamentos que Jesus deixa aqui. E 3 ações dentro desses mandamentos e uma neutralidade. As 3 ações busque o Senhor, seu Deus, com toda a sua fé, busque o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e busque o Senhor, seu Deus, com todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Esse daqui é neutralidade. Todo mundo quer saber da vida do outro. Mas não é, você tem que saber sobre Deus, tem que saber sobre as coisas do céu. Então, eu entendi. Essas coisas se alinham com as escrituras a partir da minha pobreza de espírito. Vamos lá. Esse foi o princípio cósmico. Aí, segundo episódio, 7 dias da criação. Nós falamos sobre relatividade geral, certo? Nós falamos sobre desenvolvimento planetário, correto? Desenvolvimento orgânico no ambiente planetário. Nós falamos sobre organizações de galáxias, velho. Olha as ideias. Olha esse lance. Aí vamos lá. Pô, Gilmar, você é um puta astrofísico, né? Onde é seu observatório? Não, já tem observatório aí. Já tem NASA. Já tem diversos astrofísicos, já tem Space Today com o Sakane. Tá entendendo? Porque felizes aqueles, bem-aventurados, pobres de espírito, deles é o reino do céu. Porque a partir da sua ignorância, você entende que você tem que buscar conhecimento. Aquele que é cheio de conhecimento tem coragem de distorcer a própria escritura da Bíblia. Igual quando eu vim e falo com vocês. Pessoal, realmente, os homens que saem do Éden, eles interagem com os homens que estavam no planeta Terra, que se desenvolveram no planeta Terra segundo a orientação darwiniana. E a partir da interação desse homem adâmico exponencialmente mais capacitado cognitivamente do que esses homens que já existiam no planeta Terra, a gente tem o logo aumento cognitivo no Paleolítico Superior e também a gente tem a extinção dos outros gêneros hominídeos nesse período. Aí você fala, pô, você tá falando essa besteira. Não, na narrativa bíblica tá escrito. Quando Caim sai da presença de Deus, ele fala que eles lá vão me matar. E Deus fala, não, vai lá, que eu vou te proteger. E Caim pega a sua primeira mulher. Da onde vem essa mulher? Aí quando se desconsidera isso, é você que tá tentando distorcer a Bíblia a seu bel prazer, por falta de conhecimento. Por você querer desconsiderar que o estudo da antropologia, da paleoantropologia é uma mentira. E isso não é mentira. A ciência faz parte de Deus. A ciência é a única coisa que comprova Deus na nossa geração. Aí você que não estudou, você que não foi em busca do conhecimento, você que não desbravou o planeta, quer jogar o conhecimento dessa pessoa no ralo, todas essas provas no ralo, você não é pobre de espírito. Só que você é rico do espírito enganoso. Você é rico da consciência enganosa. Essa que é a verdade. Quer falar de dilúvio sem considerar o Pleistoceno. Nem sabe o que é o Pleistoceno, nem sabe que há 12 mil anos atrás o clima do planeta Terra não era esse clima. Então é sobre isso que a Bíblia está falando nesse ponto. Então, de forma mais clara, espírito é o conhecimento. É conhecimento. Qualquer parte da Bíblia você tem que analisar com a ciência, certo? Esquece essas questões dogmáticas, esquece esses rituais. Sai da caverna. Agora vamos lá. Felizes os que choram, porque serão consolados. Como assim chora? Como assim chora? Felizes os que choram. Se eu estou procurando aqui aquela felicidade, eu tenho que ser feliz aqui. Eu tenho que ser rico aqui, eu tenho que ter prosperidade aqui. Você é um ser humano, você tem consciência para utilizar ela. A partir do momento que você entende que outras pessoas sofrem, você tem grana suficiente no bolso para poder mudar a vida daquela pessoa e você nega isso porque você quer ser feliz aqui nesse planeta Terra, você está cauterizando o seu entendimento, você começa a ficar burro. Literalmente burro. Uma pessoa dura, uma pessoa opressora, uma pessoa gelada. Se tem uma pessoa sofrendo no planeta Terra, a gente deveria estar focado em resolver o problema dessa pessoa. Fora isso, nada. Nenhum tipo de diversão. Não tinha que ter Copa, não tinha que ter Olimpíada, não tinha que ter campeonato de nada. Enquanto a gente não resolver o problema das pessoas. Então felizes os que choram, porque eles não cauterizaram o seu amor no coração ainda. Os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Porque serão fartos. Primeiro eu quero falar da mensagem de Jesus para vocês. Mas Jesus profetizou também. Primeiro mensagem. Depois a profecia. E aí eu vou ver se eu vou passar. Porque essa é mais dura, aí vocês vão me tirar de louco, maluco da cabeça. Mas faz parte, tá escrito. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Ó, filhos de Deus. A gente vai ter essa questão de chamados de filhos de Deus aqui em Jesus. A gente vai ter também em Romanos 8,16. A gente vai ter somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Por que eu tô trazendo essa parte agora? Vamos lá, primeiro episódio da série Um Homem, certo? O homem paleolítico barra o homem adâmico. Gênesis 6. Os filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonitas, atraentes, e tiveram filhos com elas. E esses filhos foram os homens de fama, os giborins. O que eu quero falar para vocês? A Bíblia está descrevendo de forma clara
que os filhos de Deus que saem do Éden têm relação com as filhas dos homens que já existiam no planeta Terra, que se desenvolveram organicamente, segundo a vida, segundo aquela orientação darwiniana. E por que esses filhos dos homens foram os homens de fama? Porque a gente vai perceber na genealogia de Caim, seus filhos, que conseguem fazer as primeiras coisas no campo da modernidade, no campo científico, no campo da engenharia. Um é o primeiro criador de tendas, o outro é o primeiro forjador de metais, o outro é o primeiro cara a fazer flautas, instrumentos de música, esse tipo de coisa. Essas coisas chamavam a atenção dos outros gêneros hominídeos, que faziam com que esses outros homens ficassem perto desses homens que saíram do Éden, certo? E se beneficiassem desse conhecimento. Aí as pessoas falam, é anjo, é aquilo, é outro. A Bíblia só fala nesse período. Naquele período, e antes disso, os Néfilins estavam na Terra. A Bíblia não fala o que é Néfilins. A Bíblia não discorre sobre isso na narrativa. Existiam os Néfilins, existiam algo diferente ali. Mas não são eles que têm filho com as filhas dos homens. É os filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós, que temos a semente de Deus. Aquilo que fez Cristo ressuscitar habita na gente. Habita na gente. Nós somos filhos de Deus. Quando a gente come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente fica à semelhança deles. É isso que está escrito lá. Aí a pessoa quer colocar mais coisas fantasiosas que a narrativa bíblica não apresenta, por isso que ninguém entende nada. Então, é necessário que se tenha uma transformação moral para que se receba o reino dos céus. Legal. Segundo ponto, é necessário nascer de novo. Aquela parte que Jesus conversa com Nicodemos, que ele vira e fala, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mamãe. Aí, Jesus, não. É uma mudança de consciência. É uma mudança de consciência. O que quer dizer? É realmente isso. Você vai ter que cultivar esse tipo de conduta em seu coração e abrir mão daquela conduta que é raiva, mentira, enganação, ciúmes, ira, sabe? Maledicências. Você vai ter que se livrar dessas coisas. Se você viveu a sua vida seguindo esse tipo de conduta e te beneficiou e te fez chegar onde você chegou, você vai ter que nascer de novo, você vai ter que abrir mão disso. Porque isso é o conhecimento do engano. E a gente vai chegar lá porque isso é o conhecimento do engano. A gente vai entender porque Jesus não agiu dessa forma e agiu dessa forma junto a gente. Porque dessa forma é a forma mais eficiente de ser um ser humano, a semelhança do Criador. A gente vai entender, mas vamos dar continuidade. O reino não é deste mundo. O reino não é deste mundo. O reino dos céus é de fora daqui. Por isso que Jesus não queria nada daqui. Por isso que Jesus não brigou por nada daqui. A nossa cidadania, em Filipenses 3:20, a nossa cidadania está nos céus. Tá entendendo? A gente está falando hoje sobre essa ideia de alien, sobre essa ideia de coisas que aparecem no céu. A gente vai chegar já nesse ponto já já. A gente vai conversar muito sério sobre isso. Mas Jesus, Deus, já está falando pra gente que o nosso ambiente é no céu. Que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos de baixo, somos de cima. E todas essas partes que eu estou utilizando são partes que estão na Bíblia, que estão na narrativa bíblica. Correto? Agora vamos lá. Se o nosso reino não é desse mundo, a gente tem que ter uma mudança de conduta. Mas olha o que acontece com Jesus. Jesus sobe ao monte com 3 apóstolos e a estrutura do seu corpo se altera. Ele começa a emanar luz. Ele começa a literalmente virar um hominídeo, certo? Iluminado. Correto? É o que a gente vê na narrativa bíblica. E é chamada transfiguração. Pouca gente conversa sobre isso. E olha que interessante que Jesus vai falando, agora que a gente tem como base que Jesus muda a sua estrutura corporal. Olha o que Jesus fala em Coríntios 15:50. Os apóstolos falam. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então é por isso que Jesus muda a estrutura do corpo dele. Por isso que ele se transforma. A carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então vamos lá. Vamos pegar todos os pontos que falam sobre essa questão. Em Coríntios 15, 42, 44. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Coríntios 15, 51. Todos nós seremos transformados. João, seremos semelhante a ele. Seremos semelhante a Cristo. Tem uma parte aqui em Coríntios que eu vou estar lendo para vocês que é muito interessante. Em Coríntios fala muito sobre essa ideia da mudança da estrutura corporal. Há corpos celestiais e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Vocês estão entendendo? Um exemplo. A lua não emana a sua própria luz, certo? O sol emana a sua própria luz. A grande diferença, segundo a narrativa bíblica, dos seres que descem do céu e a gente, é que a gente não emana a nossa própria luz. Nós refletimos a luz. Nós refletimos a luz que impacta o nosso corpo. E os seres que descem do céu refletem a sua própria luz. Então eles não estão falando de corpo celeste, vocês estão entendendo? Segunda parte. Semeia-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. O corpo energético, o corpo de conhecimento. Foi semeado no Éden, foi semeado em Adão, o Espírito de Deus. E o corpo é a corrupção, porque é um corpo mortal, é um corpo que padece. Mas, a partir de Cristo,
Essa semente, ela vai brotar na gente, que foi o que aconteceu em Cristo quando ele é crucificado e ele ressuscita. Porque aquilo que ressuscitou Cristo, aquilo que vivificou Cristo, habita dentro de você, habita dentro de nós. Temos, em Coríntios 4:7, temos este tesouro em vasos de barro. Nós temos esse tesouro, só que no meu corpo corruptível. Timóteo 2:20-21. Há vasos de ouro e de prata, e também de madeira e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. A gente não está falando de vaso aqui, certo? Estamos falando do corpo. Não tem o oleiro o poder sobre o barro? Então, essa ideia é a ideia da nossa mudança dos nossos valores éticos e da nossa filosofia e da nossa consciência, que é passada no Sermão da Montanha. E é isso que molda o nosso âmago para que o oleiro, que é Deus, possa entregar para a gente o corpo incorruptível. A ressurreição. Essa semente que habita na gente, ela capacita a gente a viver isso, ó. Os justos resplandecerão como o sol. Em Daniel 12:13, os justos resplandecerão com o fulgor do firmamento. Então já está se apontando algo no sentido de uma mudança corpórea da gente, de uma necessidade dessa mudança corpórea, certo? Essa é a mensagem de Cristo, que nós não somos de baixo, que nós somos de cima. E aí eu vou trazer agora para vocês sobre a ciência, sobre esse fato. Então, o que Jesus está falando para a gente a todo momento? Que nós não somos daqui, somos de cima, que o reino dos céus está próximo, que nós vamos habitar esse ambiente que é aberto em cima da gente. Não é morto, todo mundo ressuscita para alcançar, alguns em vida, se estiver aqui no período da vida de Cristo, todo mundo vai fazer isso vivo, ninguém vai estar fazendo isso morto. Ressuscita e vai para lá. Entenda, não tem essa de umbral, entenda. Aqui já é esse ambiente. Lembra Jesus falando quando a torre de Siloé cai? As pessoas perguntam para Jesus, aquelas pessoas são mais azaradas do que outras por ter morrido ali? Aí Jesus fala, não convém que a gente fique sabendo dessas coisas, porque aqueles que não sabem do meu Pai já são mortos. Então o que ele quer dizer com isso? Que a única coisa que dá expectativa pra gente da vida eterna é o próprio Criador, é o próprio Deus. E aquele que não sabe desse Deus e não acredita na vida eterna, acredita na morte, porque é a única verdade que ele tem. E a gente já entendeu, certo? Lá nos primeiros vídeos, princípio cósmico, dilatação espacial, potencial gravitacional, que ritmo atômico, que na verdade o tempo não existe. Na verdade existe um ritmo. E um dia a gente vai acordar no momento presente que vai ser o nosso leito de morte. E toda a nossa vida vai estar parecido estar no ontem. Então a vida vai ser resumida em um ontem e um dia presente. E esse dia presente é o dia da sua morte. Verdadeiramente, se você não tem expectativa numa vida eterna, você já é morto. Porque a única verdade que a gente tem aqui é da nossa morte e da nossa finitude. Então, as pessoas aqui já são mortas. Então não tem essa de morrer e viver num lugar de morto, assim, certo? Como se fosse um inferno. É aqui, papai. As coisas erradas acontecem aqui. Quem domina esse ambiente? Lembra que Jesus fala? Há um príncipe aqui nesse mundo que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com meu pai. E aonde o pai não é rei, aonde Deus não é rei, é o inferno. E você já é morto aqui. Se você não aceitar que isso daqui é o inferno, então você está falando que isso daqui é o paraíso daquela criança que está lá no viaduto do chá, sofrendo, chorando, jogada lá no relento? Então você está falando que isso daqui é o paraíso daquela pessoa que está lá na Ucrânia e está caindo um míssil na cabeça dela? Então você está falando que isso daqui é o paraíso daquela pessoa que mora lá em CDD, na Cidade de Deus, e vive uma vida precária morando embaixo de um papelão? Então aqui já é o estado desse umbral, se parar para pensar. É aqui que a gente tem que evoluir. Então aqui é o inferno, pô. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar meio forte assim, que eu possa assustar algumas pessoas, mas, pô, eu sigo a Bíblia, mano. Tá entendendo? Literalmente a Bíblia, nenhuma religião. A Bíblia é ciência. Quer falar da Bíblia? Quer debater Bíblia? É ciência. Se a pessoa veio com fechou o olho, isso é viagem. Agora vamos continuar. Então, Jesus está falando sobre alcançar o reino dos céus, sobre habitar os céus. Vamos para a ciência agora. O que a ciência fala sobre o ambiente espacial? Ele é hostil em relação à vida humana e seu organismo? O que a gente vê aí acontecendo com os astronautas que ficaram mais de 300 dias na estação espacial, na órbita abaixo da Terra, protegido pelo campo eletromagnético do planeta Terra, protegidos pelo campo eletromagnético do Sol, que é a heliosfera, protegido dos raios cósmicos que vêm de toda a infinitude do universo. O que aconteceu com eles? A gente sabe que eles têm problema de visão, a gente sabe que eles têm deformação óssea, a gente sabe que eles têm enfraquecimento ósseo, a gente sabe que gera doenças, manifesta-se câncer. A gente sabe que no retorno da viagem deles eles ficam extremamente debilitados e fragilizados. Então, esse ambiente espacial gera um impacto muito forte no nosso organismo. Muito forte no nosso organismo. Vamos lá. Qual é o outro ponto desse ambiente espacial que está acima da gente? Esse céu, onde Jesus fala que a gente vai viver e para onde ele foi. Qual é o outro ponto lá? Fator distância. Fator distância. As coisas são extremamente distantes e sem posto de conveniência entre uma estrela e outra.
Pô, mano, a gente precisa de um outro tipo de deslocamento. Ah, vamos se deslocar o mais rápido possível. Qual é o segundo ponto? A biologia e a quarta dimensão. Vamos lá. A quarta dimensão, pessoal, não é algo metafísico, não é algo holístico, não é algo dogmático, não é algo fantasioso. A quarta dimensão é uma realidade, certo? E explicada de forma elegante por Albert Einstein. A quarta dimensão é o efeito do tempo. O efeito do tempo e as suas características. E quais são as suas características principais e que impacto essa dinâmica acaba gerando em nossas vidas? Qual é? São dois pontos, tá, pessoal? Que deu um impacto muito forte dessa questão da quarta dimensão e que se relaciona gigantescamente com essa ideia do espaço. O primeiro ponto está dentro da relatividade espacial, na relatividade especial. O que Einstein traz pra gente? Que quanto mais rápido a gente se desloca, quanto mais próximo a gente desloca na velocidade da luz, a passagem do tempo entre referenciais, entre eu que estou me deslocando na velocidade da luz, entre a pessoa que ficou no meu ponto de partida, a passagem de tempo, ela deixa de ser simultânea. O que eu quero dizer? Que para essa pessoa que está aqui na nave, 1 minuto pode representar literalmente 10 anos para quem ficou fora da nave, para quem ficou parado num lugar estático, num planeta. Então, já gera essa barreira do que? Impede a socialização de qualidade, a socialização produtiva entre dois indivíduos. A gente deixa de ter o tempo em sincronia. O tempo começa a ter disparidade entre si. E é extremamente necessário o deslocamento veloz devido às grandes distâncias que tem no universo. Só que mesmo esse deslocamento veloz em velocidade de luz, mesmo assim, não é tão rápido o suficiente para que a gente possa transitar pela nossa galáxia apenas, tá? Pela nossa galáxia de forma satisfatória. E, lembrando, o impacto que gera aqui no seu ponto de partida faz com que você abandone a socialização com esse grupo. Toda a sua cultura, toda a sua história, todos os seus antepassados, até na verdade, aqueles que virão após você, você não vai conhecer. Então fere a nossa socialização, certo? Outro ponto, a ideia do potencial gravitacional. Se você está se deslocando, você vai para um ambiente próximo ao centro galáctico, você vai para outra galáxia, também tem um efeito do potencial gravitacional. Você não precisa estar em deslocamento, tá? Você não precisa estar em deslocamento para que essa disparidade temporal entre dois organismos possa ocorrer. Se você está num ambiente com potencial gravitacional distinto em relação ao seu, mais forte ou mais fraco, o seu ritmo atômico, certo? O seu decaimento orgânico vai ser diferente com o seu ponto de partida. Então existem vários pontos da exploração espacial que limita a qualidade da vida humana, se não dirá impossibilitando a qualidade da vida humana, correto? Então a gente analisou os defeitos e as limitações da exploração espacial que a gente tem hoje, entenda? É a astrofísica que divulga isso, é a ciência que divulga isso, eu não estou criando nada, entendeu? E aí vamos lá. O que Darwin fala? Agora a gente vai para Darwin, hein? Darwin foi um cara excelente. E o que Darwin fala no seu livro A Origem das Espécies? O ambiente exerce pressão sobre o organismo. O organismo dá uma resposta a esse ambiente e sobrevive aquele que for mais apto ou adaptado ao ambiente. Então Darwin, na Origem das Espécies, ele percebeu que existe tanto a adaptação quanto a evolução. O organismo ele busca a homeostase para poder habitar um novo ambiente. E o que a gente percebe? Pessoal, a luz está mudando um pouco porque o sol tá fazendo o seu caminho no céu, né? E peço que vocês entendam isso, tá? Tô com luzes aqui, com luz de apoio, mas acaba sendo tudo muito rudimentar. O tema é a coisa mais importante, tá, pessoal? Não tenho aqui ideia de monetizar dentro disso daqui. A ideia é bater esse papo com vocês, entendeu? Dividir isso, que é o fato real da narrativa bíblica, correto? Com vocês. E sem viés de religião, de líder, esse tipo de coisa. O que tá aqui para mim também tá para vocês. Basta vocês debruçarem sobre o tema e buscarem realmente o amor de Cristo. Mas vamos continuar. Então, Darwin fala que o organismo ele tem que responder de forma adequada para buscar a homeostase. A homeostase, o que seria?
É tipo nós aqui, tipo, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô digerindo meu café da manhã, eu tô conversando com vocês aqui e meus glóbulos brancos estão fazendo o trampo deles aqui dentro do meu corpo, as minhas fibras musculares estão se desenvolvendo, certo? O meu cavanhaque novo tá crescendo, sem que isso me atrapalhe em estar conversando aqui com vocês. Então, o meu organismo alcançou homeostase com o ambiente. A gente vai além do que sobreviver. Meu organismo já sobrevive no automático. Então é isso que o organismo busca alcançar. Com base naquilo que a gente vê na origem das espécies de Charles Darwin, quem está mais correto para alcançar o ambiente espacial? O homem com essa ideia de criar um apêndice, tá? Nave é apêndice, roupa é apêndice. Com essa ideia de ter que criar um apêndice para poder habitar o ambiente espacial? Ou Jesus, que apresenta pra gente a evolução corpórea conforme a origem das espécies, de forma clara. Vamos lá. A partir do momento que você transfigura a luz, você ganha a eternidade. O quarto estágio da matéria é a energia. A gente sabe que, segundo as leis da termodinâmica, a energia realmente é eterna, ela só se transforma, ela é eterna. Então, vamos lá. A energia é impactada no ambiente espacial. Essa energia, ela necessita de comida, ela necessita de água, ela necessita de atmosfera? Não. Olha que interessante sobre a transfiguração de luz, e agora eu vou chegar no reino do Apocalipse. Olha o que fala em Apocalipse 21, 23. A cidade que nós iremos habitar, ela não necessita nem de sol e nem de lua. Você é sua própria luz, você é seu próprio calor. Você é sua própria energia, a Jerusalém do céu. Os justos resplandecerão como o sol. Em Apocalipse 22, 5. Ali não haverá noite, porque você é luz. Nada em volta de você será escuridão. Você manifesta a luz, você ilumina o ambiente igual o sol ilumina nosso planeta. Vamos lá. Se você é eterno, a gente sabe dos efeitos da quarta dimensão. Vamos lá, eu sou eterno. Você sabe dos efeitos da quarta dimensão. Eu me desloco e vou para um ambiente com potencial gravitacional muito mais distinto do que o meu. Ou forte ou fraco. O meu ritmo atômico vai estar dentro de um ciclo naquele ambiente. Em relação a um companheiro meu que também já alcançou esse corpo evoluído, que está em outro local. Eu posso passar 1000 anos lá e meu parceiro ficar um dia aqui nesse ambiente. Quando eu volto, eu não sofro esse impacto de decaimento, eu sou eterno. Então, se a gente observa, o corpo eterno, ele realmente se alinha a essas nuances das dimensões do cosmos, da dimensão da realidade. Ele se adequa a esse ambiente a qual a gente está embutido. Então, frente àquilo que a gente entende na ciência, dos impactos do ambiente cósmico em nosso organismo, e frente àquilo que a narrativa bíblica passa sobre como herdar o reino dos céus, como alcançar o reino dos céus, mostrando uma mudança corpórea nossa na transfiguração de luz, ela entra mais em alinhamento lógico para habitar o ambiente espacial do que aquele viés humano da exploração espacial, pensando só em naves. Porque o nosso organismo, verdadeiramente, é um saquinho de terra, mano. Saquinho de terra que eu tô falando, saquinho do planeta Terra. O nosso organismo, ele é da Terra e ele nasceu para habitar a Terra. Esse organismo não vai se dar bem em qualquer outro ambiente que não tenha essa sopa química que nós carregamos. Então, sobrevivem aqueles mais aptos para o ambiente. Essa é a aposta que foi lançada. Se você não quer acreditar na narrativa bíblica e quer acreditar na exploração espacial, nesse viés humano, que desconsidera os próprios efeitos das coisas que eles descobriram, mas joga pra gente de forma hollywoodiana, tudo bem. Os mais aptos vão se adaptar. Ou você pode seguir a orientação de Cristo. Mas por que Cristo passa essa mudança de postura e de moral? Por que a necessidade de se tornar uma pessoa mais pacífica? Porque se você vai se tornar luz, se você vai se tornar energia, se você vai ter o controle da energia de cada átomo do seu corpo, você tem que ser uma pessoa que entende que você tem que servir o que é fraco. Porque se você vai se tornar tão forte que você pode se tornar um destruidor de sistemas e de galáxias. Porque você vai ter acesso a essa força.
Por isso que tem que ter uma mudança da sua conduta, mudança da sua moral. Ela é necessária para que você possa alcançar esse corpo eterno. Porque esse corpo eterno, ele não deixa de vir com aquilo, as coisas que ele vem dentro da sua natureza. Se você vai se tornar um corpo energético, você vai se tornar extremamente energizado, extremamente forte. E se você é uma pessoa destruidora, se você é uma pessoa cheia de ira, cheia de raiva, por qualquer coisa você pode destruir toda a realidade. Aí muitas pessoas falam, essa ideia já quebra, né? O que a gente está conversando já quebra aquela ideia assim, Deus é ruim, deixa as pessoas morrer. Você já é morto aqui, caramba. Você já é morto aqui. Entendeu? Por isso que a vingança não tem sentido. O cara vai lá, tolo do homem que só mata o corpo, não consegue matar a alma. Você já é morto aqui. Você mata alguém para daqui 10 anos você morrer, para daqui um dia você morrer. Entendeu? As coisas não têm sentido frente à própria realidade que a gente observa. E o que eu observo na mensagem de Cristo são narrativas que se alinham mais com a ciência do que a nossa própria narrativa nesse viés da humanidade contemporânea que a gente tem hoje. E aí, por que eu quis antecipar esse vídeo para trazer para vocês esse papo sobre Jesus Cristo e aquilo que ele informa para a gente? Porque estão falando dessa ideia de que tem aliens, que aliens existem. Pessoal, entenda. Esse viés de aliens baseado em carbono, como eu e você, mas pode ser reptiliano, pode ser baratiniano, pode ser mosquitiniano, pode ser o que for. Esse viés de vida orgânica, certo? É incapacitado como a gente é incapacitado devido às dificuldades que se tem de se desbravar o universo. Vamos lá. Tudo aquilo que a NASA vem divulgando, que o Pentágono vem divulgando, que tem um viés humano. O que é um viés humano? Uma nave que me abduziu dentro de uma cama de cirurgia. Isso é viés humano. Isso daí a NASA não confirma. Mas tem uma coisa que a NASA confirma. Confirma sim. Ela não consegue quebrar, que é os orbes de luz. Que são os orbes de luz que aparecem no céu, são os orbes de luz que entram no mar, que saem do mar. Esses orbes de luz, a NASA não consegue refutar, fala, realmente estava lá e, Pentágono, né? Estava lá. O pessoal no jato, vendo os orbes de luz se aproximando da nave, vai embora. O pessoal, quando foi nas missões, na missão Apolo, nas missões para a Lua, o pessoal fala, relata, caramba, eu tô vendo uma luz lá fora, tal, e que está se deslocando de uma forma intencional. O pessoal faz esses registros. E aí o que eu viro e falo para vocês sobre isso? O pessoal, Jesus, os anjos, sempre estiveram presentes aqui. Eles estão aqui. E essas manifestações de luz realmente são eles, porque é assim que eles vêm se manifestando na narrativa bíblica e na narrativa de outras religiões também. Porque é tudo o mesmo Deus. Eu já conversei com vocês. O politeísmo, ele nasce daquele cara que errou com Deus e foi abandonado, mas aí ele quer continuar com o povo dele mostrando que ele está com Deus. Porque estar com Deus durante toda a história é você também liderar o povo. E a partir disso, você não quer abrir mão da liderança. O exemplo mais claro sobre isso é Saul e Davi. Você viu quanto Saul foi resistente para entregar a liderança do povo judeu na mão de Davi. Amor, até armadilhas para matar o cara. E aí, a partir disso, Saul ia criar diversos deuses, mas que não era mais Adonai, se ele conseguisse prevalecer naquilo que ele estava tentando. Então, o que eu quero dizer para vocês que vão falar que esses seres humanoides de luz são aliens, e não são. Vão passar um viés pra gente de que eles são ruins. Pessoal, mesmo se houvessem seres baseados em carbono, tá? Visitando a gente de fora do planeta, entenda, eles são mais poderosos do que a gente exponencialmente. Exponencialmente, eles teriam formas de destruir a gente ou limpar a gente do planeta Terra sem impactar o planeta, sem mesmo chegar perto do planeta. Quando uma sociedade consegue viajar entre as estrelas, eles só não têm mais capacidade que a gente de deslocamento. Eles têm mais capacidade exponencial bélica de destruir a gente. Eles têm tanto mais capacidade de destruir a gente que essa capacidade a gente não consegue nem conceber, porque está fora do nosso viés, está fora daquilo que a gente alcançou. Então, qualquer ideia de seres que vem de fora, mesmo se houvesse a possibilidade de ter ser baseado em carbono visitando a gente de fora, que não tem,
A relatividade, a quarta dimensão, não permite que seres baseados em carbono viajem grandes distâncias. Ah, Gilmar, você está falando que não existe pessoas em outros planetas? Existem. Eu estou falando sobre eles que têm a capacidade de viajar sendo seres de carbono, baseado em carbono. Isso não. Ah, mas então não poderia nem de nenhuma forma seres baseados em carbono visitar a gente de fora? Poderia, se no nosso sistema solar houvesse planetas habitáveis como o nosso. Aí sim, a proximidade evitaria os efeitos da quarta dimensão. Mas, a partir do momento que o nosso sistema solar não tem outro planeta habitável, vão ser seres interestelares. E interestelares têm que ser seres eternos, que não sofrem o efeito da quarta dimensão. Vocês entenderam o ponto? Nosso sistema solar não tem outro planeta habitável, para que possa visitar a gente e os efeitos da relatividade geral não sejam relevantes. Os seres que visitam a gente são os seres que a gente vê, os seres que o Pentágono não consegue discordar, os seres que a NASA não consegue discordar, são os orbes de luz. E vamos lá, vamos para Paulo. Olha que importante a mensagem de Paulo, pessoal, para finalizar esse episódio aqui para vocês. Espero ter sido bem claro para vocês sobre aquilo que Jesus apresenta para a gente. Não falei das profecias, é muito importante falar das profecias. Eu vou finalizar com essa parte aqui de Paulo. Pessoal, entenda, eu não vou ficar colocando coisinha para enrolar vocês, nem nada, tem que ler, entendeu? Isso também é forte para mim, eu tenho que vencer a cultura, os paradigmas que a gente tem aqui para eu poder seguir nessa conduta, entendeu? Eu tô abrindo o coração aqui com vocês, eu me exponho falando sobre isso, certo? E não tem nenhum problema, correto? Só que eu não vou ficar babando vocês, manipulando vocês em nenhum sentido. Tá fácil aqui meu vídeo, tá no YouTube, é dessa forma, é bem rudimentar. Jesus é o cara a ser seguido, todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa, basta ler. E agora eu vou fechar aqui para Paulo, sobre os orbes de luz, tá? Eu acho muito interessante. Paulo, ele quando ele é pego, ele vai passando por vários líderes. Ele passa por Festus, ele passa por Agripa, e ele é mandado para César, né? Ele pede para ir para César por ter origem romana. Mas aí a gente vai observar agora aqui as falas que Paulo teve, que é muito impactante, que é sobre isso. Esse vídeo aqui eu acredito que foi impactante para vocês no sentido da mensagem real de Cristo, tá? Pô, a transfiguração de luz vem rolando já faz tempo, acontece lá com Moisés, só que ele não recebe a estrela. A glória dele é passageira. Então por isso que ele colocava o véu, que ele ficava iluminando as mãos e tal. Elias vai embora da carruagem de fogo e volta junto de Jesus no monte, transfigurado, luz, iluminado. Os anjos, depois que Jesus sai do túmulo, os anjos estão de luz. As mulheres que vê falam, o rosto dele resplandecia como um relâmpago, certo? Então, olha o que Paulo fala. E aí a gente vai fazer uma correlação com os orbes de luz, tá? Paulo relata a história da sua perseguição para o Agripa e que sua experiência na estrada de Damasco. O que rola na estrada de Damasco? Lá em Atos, Paulo declara que viu uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, ao meio-dia. Vocês estão entendendo esses orbes de luz e tal? Paulo afirma que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos e anunciar a luz ao povo e aos gentios. Aí olha que Festo fala, está louco, Paulo? Há muitas letras que te fazem delirar. Imagine, se eu falando isso para vocês em plena época da ciência, imagine Paulo falando isso há 2000 anos atrás. Aí Paulo responde, não deliro, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso. Ele viu, velho. Depois que vê, já era. Por isso que a galera morria. E a partir do momento que você entende esse contexto, você também abre a mão dessas coisas do mundo aqui. Agora vamos lá, essa parte que eu acho muito forte. A reação de Agripa sobre essa fala. Por pouco me persuades a virar cristão, Paulo. Entendeu? Porque é forte, é impactante. Por quê? Porque é verdadeira, porque tem sentido. A gente, com a nossa arrogância, utilizou lá no passado, Darwin nunca quis isso, tá? Mas utilizou lá no passado Darwin para falar que o homem veio do macaco. A Bíblia nunca foi contra essa evolução e esse desenvolvimento do homem. Nunca, nunca em sua narrativa. O homem adâmico, ele é inserido nesse ambiente. Ele é inserido nesse ambiente. Mas hoje, para exploração espacial, para ficar vendendo uma ideia de perspectiva de vida futura, tá entendendo? Para enrolar a humanidade dentro de uma coisa que ela não tá vendo que tá acontecendo,
Mas até então a própria humanidade fala que está rolando, que é a crise do meio ambiente. Mas tudo bem, depois a gente fala sobre as profecias de Cristo. A galera hoje joga Darwin no ralo. Cata a origem das espécies para exploração espacial e fala, não existe isso não. Darwin é só pro planeta Terra. Einstein, vamos pro lixo. Vai pro lixo. Darwin vai pro lixo. Só que interessante, né? A Bíblia respeita a ideia de se ocupar um outro bioma, que é o bioma espacial, respeitando aquilo que Darwin observou no planeta Terra e o desenvolvimento das espécies. A gente é muito conveniente, mano. Por quê? Porque a gente tá na mão de um capetão. Como diria Napoleão Hill, naquele livro lá, Mais Esperto que o Capeta. Não é esse o título, mas vocês sabem. Pô, mano, a ideia é de controle. O mundo tem uma narrativa que distorce a narrativa da própria realidade. Entendeu? Quem assiste One Piece tá entendendo. A narrativa foi alterada. Lembra? O Vegapunk deixou a mensagem. Eu não vou tirar isso do vídeo, eu vou deixar isso no vídeo. Eu estou dividindo uma coisa que eu acredito, é disruptiva para mim, é forte também para mim, e espero que vocês acreditem. Mais cedo ou mais tarde eu coloco o tema sobre as profecias de Cristo, havendo engajamento, e está finalizado o episódio Jesus Cristo, o Homem Universal. Valeu, galera, foi gostoso comentar esse tema com vocês. Eu acho que a Bíblia deixa bem claro esse fato da mudança corpórea para alcançar o espaço, para alcançar o reino dos céus, da necessidade que isso ocorra para que a gente não possa sofrer os impactos do ambiente espacial, segundo a própria ciência vem observando, com a permanência dos homens na estação espacial, na órbita abaixo da Terra. Obrigado pela atenção de vocês, foi bem tranquilo fazer esse vídeo aqui. Tamo junto sempre, peço para que Deus cada vez mais me dê força para poder seguir aquilo que está descrito aqui de forma plena. Sobre esse tema e esse papo, tamo junto. Sobre viés da narrativa bíblica, sobre condutas da narrativa bíblica, tamo junto. Tamo junto. Sobre essas coisas, estamos juntos. Se quiser, mandem mensagens, deixem perguntas aí, aqueles que se interessarem, aqueles que tiverem alguma dúvida, tá bom? Valeu e fiquem com Deus. Um abraço.